O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! As raízes falam mais alto na região de Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, que fica no estado no centro-oeste brasileiro. Nesta área especial de conservação no bioma do Cerrado, há mais de 300 anos vivem diferentes gerações no território quilombola Calunga, uma área de 262 mil hectares, o maior do país. O papel de guardiões dessa biodiversidade e tradição cultural não ficou no anonimato e ganhou um reconhecimento internacional recentemente. O título de Território Indígena e Área Conservada por Comunidades Locais, TICA, foi concedido ao Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Calunga em fevereiro de 2021 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, pela primeira vez no Brasil. Já existem TICAs em outros países, entre eles Colômbia e Equador. Os detalhes são encontrados no site do Programa Ambiental, que vocês vão poder conferir com mais detalhamento. E o processo de reconhecimento foi longo e levou 1 ano, e valoriza principalmente aspectos como a riqueza cultural e de promoção de conservação da natureza. Para falar sobre essa conquista, recebemos no programa Vozes dos Biomas, Blog Cidadãos do Mundo, jornalista Sucene Skradareski, nossos 63º e 64º convidados, Jorge Moreira de Oliveira, presidente da Associação Quilombo Calunga, e a geógrafa Lilian Ribeiro Pereira, coordenadora de assuntos voltados às comunidades indígenas e tradicionais no âmbito do programa Corredor Azul da Wetlands International Brasil, que é membro das Mulheres em Ação no Pantanal, MUPAN, e membro honorário do consórcio ICA, que facilita o processo. Muito obrigada pela participação de vocês. E vou começar pelo senhor Jorge. Senhor Jorge, por favor, conte para a gente quem são os Calunga e qual é a situação da comunidade hoje. Olá, mais uma vez, né? Boa tarde, eu sou o Jorge Moreira de Oliveira, presidente da AQK, Associação Quilombo Calunga. Então, eu vou começar pelo ano de 1999, né? Que foi a fundação da Associação Quilombo Calunga. Ela foi fundada em busca da conquista do território Quilombo Calunga e regularização do território e demarcação do território. Onde os Calungas viviam há tantos anos, e eles não se sentiam dono desse território. Então, esse território ele era comandado 100%, quase 100% por fazendeiros. E a melhor forma que os Calungas encontraram foram de fundar uma associação. Antes da fundação da Associação Quilombo Calunga, a gente tinha umas lideranças que foram guerreiros e que formaram uma base para que continuasse uma luta para a conquista do território. Eu quero falar o nome, pelo menos de 3, de 4 lideranças que foram guerreiros e que iniciaram toda a história da luta pela conquista do território. Onde hoje a gente fala o nome dessas pessoas com propriedade. A gente começamos com o Santino, com o Cirilo dos Santos Rosa, com a Deuselina Francisco Maia, a Esté Fernando de Castro e o Tico, que é o Manuel Edreutudes.
eles abriram esse caminho, foram os primeiros e que viu a necessidade dos calungas que viviam na mão dos fazendeiros sem ter direito em seu próprio território. Daí que começou toda essa luta. Em 1994, eu entrei na luta junto com essas lideranças que nos deu o direito de lutar, que nos deu o conhecimento. Nessa época, eu já conhecia muitos agricultores calungas e que para ter o seu alimento, para sustentar ele, a sua família, a gente pagaria 20% da colheita que a gente colhia para o fazendeiro. Isso foi muito doloroso. E nessa época, que me fez a lutar também, foi quando eu vi um calunga passando, tocado pela polícia, né? Que por ordem de fazendeiro. Isso começou a me doer. Não é isso que os calungas merecem. Também presenciei algumas roças naquela época, pelo menos uma roça eu presenciei sendo aberta por fazendeiro, já plantada, na hora de colher, foi destruída por animais de fazendeiro. Ficou por isso. Também já aconteceu alguns ranchos de roças de calungas destruídos por fazendeiros, o qual eu fui um deles que fui vítima disso. Eu tive um cunhado também, tenho um cunhado que foi vítima disso. E isso nos deu mais prazer não, nos deu coragem e força para lutar, para defender ao povo calunga. De 1999 para cá, a Associação do Quilombo Calunga, ela nunca ficou sem uma diretoria, e sempre a luta pelo mesmo objetivo. Então, ser calunga, a gente se sente honrado de ser calunga e viver nesse território rico de beleza e natureza e cultura. Mas, para isso, ainda muita luta para que a gente possa conquistar o restante do nosso território, Quilombo Calunga. Ainda mais agora que a gente recebeu um conhecimento, né, no território de Ticas. Os calungas, eles vivem da sua roça manual. Eu nasci, criei na roça, vivo até hoje, assumo a Associação do Quilombo Calunga, mas sou um agricultor familiar. Nunca deixo de tocar minha roça manual para que eu possa ter o meu sustento. Dentro desse território também, os calungas têm uma riqueza muito forte, que é os frutos do cerrado. Os calungas, naquela época, há muitos anos atrás, o óleo que os calungas usavam era o óleo de coco, a não ser a gordura de porco. E todos os calungas também viviam do peixe e da caça, né? Naquele tempo, que não tinha outro meio. Mas a natureza sempre, ela continuou em pé. E agora, a gente já houve início de desmatamento grande dentro do território, onde os calungas estão perdendo um pouquinho de suas riquezas, e que isso, para nós, é o contrário. Há 300 anos que a história vem nos incentivando
que a gente tem uma resistência de há mais de 300 anos nesse território e a gente ainda encontra o nosso território preservado. E encontra também todos os calungas trabalhando e produzindo e tirando o seu sustento da própria terra. Por que houve a decisão de se candidatar ao território quilombola Calunga a obter essa certificação, né, que reconhece a autodeclaração de território indígena e área conservada por comunidades locais, que é o TICA, né, que o senhor está falando para a gente, que é concedido pelo PNUMA. O que levou vocês, né? E logo na sequência, por favor, a Lilian também poder falar a respeito. Olha, a gente conseguimos entender o que era Ticas através de um companheiro que foi o Damião, que ele já tinha tido contato com a Lília e outras pessoas, já tinha tido uma reunião e falou a respeito de Ticas. Esse nome de Ticas, ele chegou aqui no território Calunga, foi um nome novo, um nome estranho, que os calungas ficaram... Eu mesmo fiquei sem saber o que é Ticas, o que vem dizer Ticas, mas a gente, através do Damião e da Lília, em 17 reuniões, a gente trabalhou isso, né, dentro do território Quilombo Calunga, e foi aí que a gente conseguiu entender o que era Ticas, né? Então, o Ticas, o que nos entusiasmou a falar bastante desse nome, Ticas, foi a questão da nossa cultura, foi a questão dos nossos costumes, foi também quando a gente começou a entender o que era Ticas, a gente deu uma olhada em volta, percebemos que ainda nós tínhamos preservação, né? Nós temos áreas preservadas, nós temos muitos frutos no cerrado. Então, isso é que veio a nos convencer a aceitar esse autorreconhecimento do nosso território ser reconhecido como Ticas. E Lilian, você quer explicar para a gente também? Por favor. Sim, primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite, né? Muito prazer estar aqui. Jorge, um grande abraço, né? É um prazer estar novamente aqui, mesmo que de forma online agora. Bom, a gente fala um pouquinho sobre Tica, que Tica ele representa territórios indígenas e áreas conservadas por comunidades locais. Quando o Jorge retrata, né, um pouco disso, sobre quando Tica chegou, a gente não conhecia. Então, sim, as comunidades ainda veem isso como algo desconhecido, como algo distante, que quando a gente começa a falar de Tica, a gente está falando de 3 características básicas que essas comunidades têm, né? Toda comunidade que preenche essas 3 características básicas, elas são consideradas já como Tica. Então, essas comunidades elas têm um apego, né, com o seu território. Essa seria a primeira característica. Então, eles respondem também, eles autogestionam esse território, eles têm ali a sua herança, têm a sua identidade, essa ligação muito forte com esse território, e também eles trabalham para a conservação do mesmo. Então, quando a gente chega, né, eu falo enquanto MUPAN, que é a organização de referência para essa temática Tica no Brasil, nós facilitamos aí essas comunidades entenderem um pouco melhor sobre o tema e levamos também a eles por meio de reuniões, palestras, e foi assim que o Damião nos conheceu. Quando a gente apresenta essas características, a gente começa esse diálogo mais intenso sobre o que é Tica, que também a gente gosta de tratar, a gente tem o hábito aí de falar de Tica, ao invés de falar Tica, a gente fala que é um território de vida. Quando essas comunidades elas entendem que nada mais é do que aquilo que elas fazem, que todos, né, se a gente for olhar todos esses territórios que eles trabalham para a conservação, que tem a autogestão territorial, que tem essa ligação, né, essa territorialidade, todos eles são Tica. E aí a gente entra num processo mesmo de
primeiro, assim como o Jorge falou, de entender o conceito, né? Começar a conversar internamente, verificar quais são essas características, para que vai usar um reconhecimento como esse, como que a comunidade vai trabalhar isso, né? E logo em seguida vem esse processo de empoderamento, né? Porque a partir do momento que a comunidade entende que na realidade é tudo, Certica é isso, é guardar os seus modos de vida, cuidar da sua língua, da sua tradição, da sua cultura, do seu território, conservar, todos eles vão falar assim, tá, mas a gente é um Tica. Então, eles se empoderam, né, desse tema. A partir do momento que há esse empoderamento, então se começa a busca pelo registro. E eu acho que foi um pouco do que o Jorge, quando ele fala de não conhecer e de ser algo novo, sim, é uma temática nova que tem sido trabalhada aí pela MUPAN aqui no Brasil, e aí causa estranheza. Tudo que é novo, ele causa essa estranheza. Mas quando a gente vai esmiuçando isso, vai entendendo melhor, a gente consegue perceber que Tica também, que territórios de vida, esse reconhecimento por parte do próprio PNUD, ele vai servir como uma ferramenta a mais nesse processo que várias comunidades sofrem, né? Que tanto no processo de gestão interna, quanto no gestionar essas áreas, trabalhar um pouco mapeamentos, a busca por direitos, então realmente vai ser uma ferramenta a mais, né? Então, acho que eu apresento o Tica um pouquinho como isso, como uma ferramenta a mais para essas comunidades. Muito obrigada, Lilian. E, seu Jorge, quais são as ações de conservação que os Calungas promovem no território? Quais são suas ligações com a natureza e raízes ancestrais? Se o senhor puder dar uns exemplos para a gente, né? Só para a gente sentir, como a gente não pode estar pertinho aí de vocês, né? Mas pela sua fala a gente vai conseguir chegar um pouquinho próximo. Olha, a gente precisa ainda de uma coisa com respeito, quando a gente fala no nosso território. A gente precisa ainda de conquistar o restante do nosso território, para que a gente possa partir 100% de um trabalho voltado para a preservação desse território. Porque ele ainda 40 e poucos por cento desse X de 261 mil hectares ainda está na mão de fazendeiros. Então, assim, ainda nós estamos trabalhando, associação, o povo Calunga, parceiros estão na luta para a conquista do restante do território. Porque se a gente não conquistar esse restante do território que tem para ser conquistado, a gente não vai conseguir fazer um trabalho voltado para a preservação, para esmiuçar todas as necessidades de preservação dos frutos do cerrado, dos peixes, das áreas produtivas. Então, assim, esse é um probleminha que a gente tem, que se torna um problema grande, né? A gente está sofrendo dentro desse território invasões, a gente ainda tem fazendeiro que estão ainda ameaçando desmatamento, tem fazendeiro que saiu do território e estão voltando agora porque não foram indenizados. Então, isso está atrapalhando o trabalho da associação, o trabalho dos Calunga, o trabalho dos parceiros nessa questão da preservação, porque a gente precisa conquistar o restante do território e a gente precisa também que a justiça nos dê força, né? Seja parceiro dessa demanda. Então, a partir do momento em que a gente conseguir essa conquista, será muito mais fácil. Eu quero dizer, porque é o seguinte,
esse X do nosso território, de 261 mil hectares, a gente tem uma porcentagem muito alta de montanhas e que come um pedaço das terras de cultura, come um pedaço das terras de moradia. A gente tem também uma grande parte no território, uma outra porcentagem alta também, e que é carente de água dentro do território. Nós temos uma porcentagem também alta também das terras de culturas, né, onde as terras produzem da maneira que a gente trabalha. E aí vem um problema. As terras que têm água com abundância, que são as terras de culturas, a maioria delas estão na mão de fazendeiros. E aí os calungas, muitas das vezes, não têm o direito de usar aquela área, né? E que são bondosas de água, que tem terra de cultura, para que a gente possa cultivar o nosso plantio da forma que a gente vem trabalhando desde os nossos antepassados, que nos ensinaram a trabalhar com a roça, e a gente tem o alimento, e a gente tem a mata, e todo mundo trabalha, e a gente não fica sem mata, né? Então, a gente precisa ainda dessa parte. Mas assim, a população calunga, ela vai crescendo todos os dias. Vai crescendo, e o espaço e que o calunga tem liberdade de usar, está pouco, está ficando pequeno, né? Então, assim, a gente trabalha dentro do nosso território, respeitando também as áreas de APP, né? A gente quer também preservar nossos rios, onde tem nossos peixes, né, dentro do território, mas acontece que um pedacinho dessa área que tem peixe é de domínio da associação, mas a maior quantidade é de domínio de fazendeiro. Então, isso nos traz uma preocupação, porque enquanto um lado cuida, o outro não cuida, né? Destiora. Então, vem esses detalhes e que atrapalha a gente fazer um trabalho com os jovens, né? Com as crianças, para que eles tenham a consciência do que é um território quilombola, fazer com que eles também conhecer o que tem dentro desse território, né, que a gente lamenta, a gente fala todos os dias na questão dos frutos naturais, que são ricos, né, o nosso território, graças a Deus, né, a gente tem na mente, e se a gente for fazer uma listagem também das espécies de frutos comestíveis pelo humano, a humanidade dentro do nosso território, é muito fruto, né, mas a gente precisa de conquistar o resto do território, e a gente precisa também mostrar para a nossa juventude, nossas crianças, a importância desse território e a importância desses frutos que a gente tem dentro desse território. Então, é mais ou menos essa forma de que a gente ainda luta com muita força, com muita garra, para que a gente consiga alcançar esse objetivo, né? Mas eu tenho uma convicção dentro de mim, e que agora que o nosso território, Quilombo Calunga, foi reconhecido como TICA nacional e internacional, a gente acredita que a gente vai ter mais um parceiro para que possa nos ajudar a lutar em busca dessa conquista. Seu Jorge, pelo que o senhor está explicando, é que tem que ter a necessidade do reconhecimento total, né, de toda essa extensão territorial que faz parte do território Calunga, que ainda está em mãos de outros, enfim, fazendeiros, como o senhor citou. Mas uma coisa importante, né, é o modo de vida, como o senhor citou também, a ancestralidade, o que o senhor aprendeu com os antepassados. Qual a importância, né, para os remanescentes quilombolas, né, com relação à natureza, essa conservação dessas águas, né, das florestas, dos recursos hídricos, né? Eu gostaria que o senhor pudesse citar um pouquinho da dinâmica do dia a dia
que vocês têm, né? E também a agricultura de subsistência, né? Que vocês cultivam para se alimentar também, né? O que vocês cultivam, né? Como é que é esse dia a dia de vocês? Então, esse dia a dia que os Calunga vivem dentro desse território, hoje já tem algumas coisas novas, mas quando eu entendi por gente, eu aprendi a cultivar a cultura, o plantio, com meu pai, com a minha mãe, com os parentes de minha mãe, os parentes de meu pai. E a gente tem 4 espécies de plantio, de cultura, e que a gente, querendo ou não, a gente tem que plantar, que é o arroz, o feijão, o milho, a mandioca. Mas aí depois vem os outros complementos, que vem a banana, vem a cana, vem a abóbora, vem o quiabo, a batata. E, enfim, de cada coisa a gente planta um pouco. Mas o principal é o arroz, o milho, o feijão e a mandioca. Isso a gente tem que plantar, porque esse é um alimento que não pode falhar na nossa mesa, né? Mas a gente trabalha de uma forma, desde os nossos antepassados, eu conheci isso através do meu pai, através da minha mãe, através dos meus tios, né, dos mais velhos. Então, a gente derruba a roça, escolhe uma mata de uma terra produtiva, então a gente roça ela com a foice, depois a gente derruba essa roça de machado, os pau grosso, né? Depois a gente faz um maceiro em volta dessa roça pelo fogo, né? E aí a gente planta essa roça por 3 anos e depois a gente deixa essa área que a gente já usou 3 anos por 10 anos descansar. Então, assim, a gente se trata isso de... A gente tem capoeirinha, capoeira e capoeirão. Então, capoeirinha é aquela área que a gente deixou ela 1 ano e meio até 2 anos. Capoeira é aquela que a gente tem ela de 4 a 6 anos. E o capoeirão é aquele que a gente deixou descansar até 10 anos. E aí a gente volta novamente a cultivar essa mesma área. Então, assim, a gente já tem, depois de 10 anos, a gente já tem uma outra mata que a gente possa fazer uma roça e produzir da mesma forma, né? Aí tem um outro costume também dos calungas, que a gente sempre foi coletivo. Então, desde o meu conhecimento, que eu era criança, eu já conheci o povo calunga trabalhando. Então, se tem uma área que é boa para produzir, então as pessoas vão, cultivam aquilo ali por 3 anos, por 5 anos, e agora retira todo mundo e vai para outro local. 10 anos depois, essas mesmas famílias voltam para aquele espaço para cultivar novamente suas lavouras. Então, e naquele tempo também, as pessoas, os calungas, não só os calungas, mas outras pessoas das outras regiões também, tinham um trabalho chamado mutirão, né? Porque naquela época não havia dinheiro para pagar diária de serviço, mas havia a troca de serviço. Então, a gente entrava aí 10 homens, 15 homens, 20 homens na roça de um só, no outro dia entrava na roça do outro. Então, isso era a vivência do povo calunga. Aí existia também a troca de mantimentos, né? Então, quem colhia arroz e não colhia milho, aí fazia a troca. Quem tinha milho, trocava, mas quem colheu o arroz. O feijão, pela mesma forma, né? Então, assim, a vivência dos calungas, até um tempos atrás, foi uma vivência muito boa, né? Hoje também a gente sabe que tem uma vivência muito boa, mas às vezes, de acordo que alguns calungas aprenderam
começaram a ver aquela ganância por terra, aquela ganância pelo que é bom, aquilo ali tem que ser meu. Então, assim, foi na época que o território como que eu quero dizer? Foi assim, foi muito perseguido por fazendeiros, né? Na questão de divisória. Então, assim, a gente tem esse problema também, mas a gente tem ainda uma grande porcentagem alta da população do Quilombo Calunga que ainda trabalha e segue essa questão do coletivo, né? Eu não quero dizer que a população do Quilombo Calunga hoje, 100%, eles aceitam o coletivo, né? Eu não posso falar isso, mas a gente tem 95% do X, dos Calungas, e que ainda usa essa questão do coletivo, né? Um ajuda um, o outro ajuda o outro, um aceita o outro na sua área, o outro também aceita. A gente tem também nossas festividades, né, que são as nossas culturas locais, que são as festas, que é feita por todo mundo. A gente tem as festas de arrumaria, agosto e setembro, que essa festa, no meu modo de ver, no meu conhecimento, ela não é só uma festa que representa uma coisa tão linda para os calungas, e como também é um momento de encontro das famílias nessa festa, né? Então, a festa ela começa a de agosto, começa dia 11, vai até dia 16, e quando você está naquela festa, aí você começa a prestar atenção, aí você vê um velhinho chegar no outro e dizer assim: ô, rapaz, quantos anos que eu não te vejo. Então, foi maravilhoso eu ter vindo aqui nessa festa, que a gente se encontrou. Então, isso é emoção, porque essa festa, ela também representa um encontro dos mais velhos, né? Então, isso é uma coisa rica, que eu já me deparei com isso, já fui em várias festas, né? Depois que eu entrei com o movimento do trabalho em conquista do território, né? De toda essa luta, já participei de várias reuniões, quanto dentro do território, quanto fora do território, e a gente percebe isso, que isso é uma cultura, né? É muito difícil você encontrar alguém e dizer assim: quantos anos eu não te encontro? Então, vamos sentar ali, vamos bater um papo. Isso é muito rico, né? Então, essas festas representam esse encontro maravilhoso dentro do território, que isso não tem dinheiro que paga, né? Também sempre foi as comunidades, né? Sempre elas deu esse apoio, uma comunidade dando apoio ao outro, né? A outra comunidade na questão das festas, na questão das culturas, na questão das folias, né? Que a gente tem as folias também. Em todas as comunidades tem folia, né? Então, vem um folião de uma comunidade, gira na outra, o outro também vai lá e paga com a mesma ação, girar uma folia lá na comunidade vizinha. Então, assim, quando a gente vai detalhar esse tipo de vivência do Calunga, não tem dinheiro que paga, é uma coisa muito rica. Bom, com certeza, né, senhor Jorge? Eu fiquei aqui até emocionada, né, ouvindo o senhor falar, né, porque parece que passa um filminho na cabeça da gente, né, vendo tudo isso, né, toda essa tradição que vocês têm. E agora, Lilian, eu gostaria que você colaborasse, depois o senhor Jorge também fala, né? Qual a importância da chamada governança comunitária, né, praticada pela comunidade quilombola Calunga? Lilian, se você puder falar a respeito disso, que eu sei que é um quesito do TICA, né? E o seu Jorge depois fala da realização, né, dessa liderança também. Tá, vamos lá. Eu acho que tudo que é para unir a comunidade vale muito a pena, né? Porque quando a gente fala de uma vida em comunidade, é isso, né? Você realmente trabalhar de forma conjunta, pensar no outro,
é trabalhar isso, é gestionar um território, né, levando em consideração todos que ali habitam. Pratica isso, para esse tema, Tica, né, é algo muito importante, é algo que tem que ser preservado, porque Tica, ele passa também por isso, né? Porque quando a comunidade, por exemplo, lá atrás, fala, não, eu quero ser um Tica, não é uma pessoa que fala, né, pela comunidade. A comunidade toda ela vai ter que entender isso, a comunidade toda vai ter que dialogar sobre isso. Então, é aí que os diálogos começam. É aí que um processo muito rico, que no meu modo de ver, eu acho que foi um dos processos mais enriquecedores que eu vi dentro de Tica, e ao trabalhar com essa temática, é isso, é chamar a comunidade para ser comunidade, para discutir algo em comum. Né? Então, quando você, por exemplo, inicia um processo, tanto de autogestão territorial, um processo de mapeamento territorial, você acaba sentando com a comunidade e para entender as suas áreas de influência, entender as suas áreas áreas de utilização desse território, um zoneamento, onde que eu produzo, onde eu não produzo, onde é os locais sagrados, aonde a gente conserva, onde a gente pode investir mais. Então, é aquele momento, né? E Tica, ele proporciona um pouco isso, porque quando você fala, não, eu quero ser um Tica, é o momento de sentar com a comunidade e falar, ok, a gente quer ser um Tica, mas por quê? Né? O que isso vai beneficiar a minha comunidade? E aí começa aquele debate mesmo, ok, mas eu quero ser um Tica, eu trabalho com, aqui dentro da minha comunidade, a gente trabalha com turismo, ou então a gente trabalha com isso, então ok, vamos conversar então, porque eu tenho que entrar naqueles quesitos, né? Tenho que preencher essas características para ser um Tica. O que eu tenho que melhorar para ser um Tica? Ou então o que eu tenho que abandonar? Algumas práticas que têm que ser abandonadas? Ou então, ok, então a gente tem que dar mais atenção à conservação e que área a gente precisa conservar mais? Então começa esse diálogo mais aprofundado com essa comunidade. Isso fortalece não só, né, a comunidade em si, né? Toda a comunidade ela se beneficia por isso, porque é um momento do enriquecimento do diálogo, mas a gestão territorial também, porque eu nunca vi uma comunidade entrar num processo de reflexão sobre o seu território e sair dali enfraquecida. Né? Porque é aquele momento de debate. Eu coloco o meu ponto de vista, você coloca o seu, mas a gente não está pensando só no meu, a gente está pensando no todo. Então, isso é um processo muito enriquecedor e que, quando eu estive na comunidade Calunga, né, no território Calunga, acompanhando, eu consegui acompanhar a última assembleia, que foi a assembleia de decisão para ser um Tica, eu consegui ver, né, nesses 3 dias de assembleia que teve, eu consegui ver o quanto que essa comunidade é unida, o quanto também eles dão valor a esse processo de comunicação, esse processo de diálogo interno, e o quanto eles estão unidos e se unindo cada vez mais, porque cada processo daquele é um processo de união maior, né, para o futuro. Então, o quanto eles estão preocupados com essa gestão. E aí a gestão, a gente encontra pessoas como com a associação formada, a gente encontra aí um território que de pessoas lutando e que vem lá de trás, trazendo, aí a gente consegue ver os jovens trabalhando, como eu vi, conheci um pouco da QK, a gente vê os jovens participando de um processo de mapeamento, mas também sem esquecer das pessoas que lá atrás iniciaram esse processo, né, dentro da comunidade, o processo de reconhecimento das terras, né, como quilombo,
mas também de todo esse processo que culminou em Tica. Então, todos eles participam, e aí eles trazem essa cultura. E aí eu acho que não se perde por isso, pela comunhão mesmo que é feita, pela troca, envolvendo ali jovens, anciãos, as crianças, que por mais que não participam, né, de forma a demandar mais, mas estão ali já vendo os pais, né, lutando por aquele território. Eu acho que esse processo é um dos mais enriquecedores e que Tica traz isso muito, muito forte, né? Que é esse diálogo realmente, é o pensar no amanhã, né? Esse planejamento para o futuro. E foi muito lindo ver esse processo dentro do território Calunga. Todas essas vozes são ouvidas? Como é que vocês entram assim num acordo, né? Então, a gente, como a Lília falou, né, a gente teve 3 dias de assembleia para a finalização de um regimento interno, né? A gente trabalhou 17 reuniões dentro do território, onde a gente conseguiu falar com... Não falou com todo mundo de todas as 39 comunidades, mas a gente falamos com algumas pessoas de todas as comunidades. Então, exatamente quando a gente criou um conselho de representante dentro do território Quilombo Calunga. Por que isso? Porque a gente queria envolver o povo Calunga na luta, né? Queria envolver o povo Calunga no conhecimento. Queremos também, cada vez mais, envolver a população Calunga na união, né? No trabalho, na busca do que é melhor para todos. Então, assim, hoje a gente nós temos 56 representantes que foram escolhidos pela sua comunidade. Então, hoje a gente trabalha num coletivo bacana. A Associação Quilombo Calunga, ela deu voz para esses representantes. Então, eles são a AQK naquela comunidade. Então, a gente tem várias comunidades e são 3 representantes em cada comunidade. Eles representam a AQK. Quando acontece um problema, qualquer uma diferença, eles têm alta autonomia pela AQK de ir lá investigar o que está acontecendo, né? Então, eles podem fazer uma conciliação no primeiro momento, se for um atrito. No segundo momento, se não for resolvido, aí a AQK já compareça com os representantes, mais a comunidade para resolver aquela questão, aquela diferença, que seja um atrito, que seja qualquer uma demanda dentro da comunidade, a gente sempre está fazendo esse trabalho. E a gente está empoderando a comunidade, porque nessas reuniões que a gente fez, foi exatamente para empoderar a comunidade, para que ela tenha o conhecimento que tem vitórias, mas que também tem problemas, né? E os problemas não se acabam, né? E as vitórias também não chegarão ao fim. Então, hoje a gente se sente bastante avançado, porque assim, o trabalho da associação agora nas comunidades não é um trabalho feito só pela diretoria da associação. Então, a gente estamos trabalhando com os representantes, trabalhando com as comunidades, chamando os jovens para participar. Então, isso a gente está fazendo porque a gente descobrimos de verdade e que nós somos coletivamente, né? O nosso território é coletivo e também nós precisamos das decisões dentro do nosso território com o nosso povo Calunga coletivo também. Então, assim, todos para resolver o problema de cada um, né? Então, um por todos e todos por um. Muito bom esse lema, hein? Isso daí já dá um fortalecimento, né? E, seu Jorge, eu estava pesquisando, né, antes da gente fazer a entrevista, que vocês têm turismo de base comunitária. Eu sei que o tempo agora de pandemia, Covid-19, acabou mudando um pouco, né, todo esse panorama, mas
Conta um pouquinho para a gente como é que é esse turismo de base comunitária, como é que ajuda na conservação do bioma do Cerrado, né? Que a gente viu assim imagens belíssimas, né, de natureza, de cachoeiras, enfim, de vários locais. Conta para a gente, por favor. Então, o turismo também, a gente tem um exemplo igual o Ticas, né? Então, quando o pessoal começou a falar no turismo para dentro do território, o pessoal começou a preocupar: o que é isso, turismo? O que é isso? O que vai ser isso? Para que serve isso? Turismo? E aí, uma daquelas lideranças que eu falei lá no começo, ou todas elas, eles conheceram primeiro a importância do turismo, o que o turismo trazia, né? Um turismo de base comunitária, um turismo responsável. Então, eles entenderam primeiro essa situação, conheceram primeiro o que é isso, o que era o turismo. E muita gente, no início, era contra e falava, não, que vai trazer gente aqui estranha, vai trazer pessoas aqui que só quer pegar o nosso conhecimento e levar para fora e não vai trazer nada de volta, eu que não quero trabalhar com isso, porque não, e tal, enfim. Mas aí, a gente tem hoje duas atividades, né, que andam igual, né? Claro, em primeiro lugar é a agricultura familiar, foi ela que nos deu o direito de viver, né, que nossos antepassados nos criaram e fez com que a gente está aqui. Mas hoje, quando a gente fala em renda, a gente tem o turismo. Por que a gente tem o turismo hoje dentro de algumas comunidades, né? Não são todas as comunidades ainda que estão recebendo turismo, porque naquelas 17 reuniões que eu falei, a gente também falou na questão da abertura do turismo, que a associação pudesse levar o turismo para essas comunidades. Mas não é a associação também dizer assim, vamos implantar o turismo lá na comunidade Vão de Almas. Não é assim. Nós temos que ir lá, fazer uma consulta aos moradores, mostrar para eles a importância, a vantagem e a desvantagem do turismo, ensinar para eles também como conduzir essa coisa do turismo, né? A primeira coisa que a gente fez, a associação deu um curso, né? A gente já conseguiu capacitar aí mais ou menos uns 300 guias entre homens e mulheres, né? Para trabalhar com turismo, para ter esse conhecimento, né? E aí, a diferença que o turismo faz é porque a gente estamos conseguindo cada vez mais unirmos. Por quê? Eu quero falar um pouquinho assim das lojas Calunga. O Engenho hoje tem uma loja Calunga. Mas essa loja Calunga, ela é só do Engenho? Não, porque a loja é da Associação Quilombo Calunga. Quando fala na Associação Quilombo Calunga, a gente refere todo o território. Então, naquela loja Calunga, a gente tem produtos de Teresina, de Goiás, que é uma comunidade Calunga. A gente também tem alguns produtos da comunidade Vão do Moleque. A gente tem alguns produtos da comunidade Vão de Almas. A gente tem alguns produtos também de alguns calungas que vivem na cidade de Cavalcante também. Então, esse é um turismo de base comunitária. Temos também já uma porcentagem alta dos nossos guias capacitados e que já entende o que é uma natureza, o que é frutos do cerrado. Porque quando o turismo chega, ele chega dizendo, quero tomar um suco de mangaba, eu quero tomar um suco de cajuzinho do cerrado. E isso está no conhecimento desses guias agora, e que eles mesmos já passaram. Quem não filmava da natureza, hoje passou a filmar da natureza, porque é lá que tem uma parte da nossa riqueza, né? Então, nós temos vários calungas vendendo a farinha do jatobá, nós temos calungas vendendo a polpa da mangaba, nós temos calunga vendendo piqui, que tem algumas comunidades que são muito ricas, né? Então, esse trabalho, essa presença do turismo dentro do território também serviu de professores, né? Para que nos ensinasse a preservar uma coisa que a gente tem, que é poucos lugares do mundo que tem, né? Então, isso só nos enriquece, né? Na questão de renda,
na questão de conhecimento, na questão de união. Então, hoje, assim, a gente já tem mais pessoas junto com a associação para lutar, para conservar e preservar a natureza que a gente tem em nosso cerrado. Nossa, é fantástico, né? É muito legal a gente ver também, como o senhor citou agora, de outras comunidades, né? De outros estados, né? É um reconhecimento, é um fortalecimento, né? Dessas raízes, né? O senhor falou do Piauí, de outros locais, de outras localidades, né? É muito interessante. E eu também vi nessa pesquisa, né? Se você puder explicar para a gente aqui, criação de abelhas, né? Eu não sei se é exatamente numa comunidade em especial ou mais de uma. Se você puder falar um pouquinho dessa relação, né, das abelhas. Então, as abelhas, a gente estava trabalhando num projeto do CPF e que foi para fazer um autorreconhecimento dentro do território. Então, foi aonde a gente fez um geoprocessamento dentro do território, a gente formou alguns jovens na questão de sistemas, a gente também fez dentro desse projeto, a gente catalogou também todas as nascentes que tem dentro do território. Hoje a gente tem também uns dados completos, onde estão as famílias Calunga, o que elas produzem, se elas têm banheiro, se elas têm filhos na escola, se elas têm luz, se elas têm água encanada. Então, a gente conseguiu, graças a Deus, graças ao CPF, que a gente conseguiu fazer esse levantamento, né? E, por fim, o CPF resolveu também, como o território são ricos de flores, são ricos de abelhas, mas era pobre de conhecimento, né? Então, resolveram dar um curso aos calungas, a trabalhar com abelhas, né? Que isso é uma coisa que a gente está abraçando com todo carinho também, né? Porque isso é mais um professor que vai entrar para nos ensinar a preservar a natureza, né? Então, fizemos uma seleção de uns jovens, né? E para fazer esse curso, a associação decidiu a pegar mais mulheres jovens, né? Pegar uma porcentagem alta das mulheres jovens para fazer esse curso. Conseguimos dar o curso para esses 16 jovens, mas a gente pegou em todas as comunidades, pegamos jovens de Monte Alegre, levamos a informação para Monte Alegre, tentamos trazer algum jovem de Monte Alegre, não conseguimos, não achou ninguém que topasse, mas a gente conseguiu alunos do Vão de Almas, nós conseguimos alunos de Teresina, nós conseguimos alunos do Engenho 2, conseguimos alunos de uma comunidade chamada Forno, conseguimos alunos do Vão do Moleque, né? Então, assim, a gente conseguiu buscar aluno de todas as comunidades, porque, assim, o nosso trabalho, a nossa notícia da QK se chama coletivamente, né? Então, a gente quer trabalhar, o que vir para uma comunidade, que chegar até a associação tem a responsabilidade de repassar, de dividir isso com todas as comunidades. E isso é o nosso compromisso da QK na nossa jornada. A gente está aí com sucesso, os nossos alunos abraçou a causa e já tem ali mais de 5% desses alunos que já estão com suas abelhas já bem encaminhadas, já aprenderam a tratar dessas abelhas, já aprendeu a coletar, já aprendeu a transportar, e agora só alegria, né? Agora é só a QK ajudar esses jovens a crescer, né? E multiplicar isso para todas as comunidades. O CPF, ela é uma organização internacional, né? Que financiou a Associação Quilombo Calunga para fazer esse trabalho de autorreconhecimento do território. Mas, assim, o que eu sei falar no momento é que todo o trabalho que foi listado para que a gente fizesse com esse trabalho foi feito com amor, foi feito com responsabilidade, foi feito com carinho,
foi distribuído em todas as comunidades, teve a participação de todo o território Quilombo Calunga, onde a gente trabalhou com 19 espécies ameaçadas à extinção, que foi 17 vegetal e 2 animais. A gente trabalhou em todas as escolas da região, mostrando a importância de resgatar isso e mostrar para eles também a tristeza de perder isso, né? Então, é o meu jeito de falar, mais ou menos assim, né? E a gente realizamos esse trabalho nas escolas de Alto Paraíso de Goiás, em Cavalcante, em Teresina de Goiás, em Monte Alegre de Goiás, Campos Belos de Goiás e uma cidade conhecida por Barro Alto, que fica no município de Campos Belos, né? Então, a gente teve o prazer e teve a honra de levar esse projeto, de mostrar para toda a criançada a importância desse resgate dessas espécies em extinção e a importância de preservar e poder trazer isso ainda para a flor da pele, para que todos possam conhecer, né, e poder conviver ainda com isso, né? A esperança da gente de resgatar isso para mostrar, para a gente provar 100% o nosso trabalho da AQK juntamente com o CPF e o EB. E, senhor Jorge, entre essas espécies, o senhor poderia dar alguns exemplos, né, que estão ameaçadas de extinção? Olha, a gente tem aqui 2 espécies, que é a águia parda, né, que está em extinção, está desaparecendo do mapa, ela está na lista vermelha, né? Nós temos também o jacu verdadeiro, né, que é um pássaro que hoje está raro dentro do nosso território, ainda encontra ele, mas é muito pouco, né? Exemplo, porque as matas, ele é um pássaro de mata fechada, né? E as matas em volta do território Quilombo Calunga, elas estão desaparecendo, né? Então, elas estão ficando bastante cultivadas de pessoas, muita gente. Então, ele é um pássaro meio brabo, veaco, né? Então, ele está desaparecendo. Então, assim, o que corre o risco agora de que se a gente não conseguir um meio de preservar isso, futuramente nossas crianças não vão conhecer, não vão saber o que é um jacu verdadeiro. E a águia parda, eu me encontro com 53 anos, nunca vi também, né? Mas estou lutando para que uma hora eu possa conhecer a águia parda, né? O trabalho é para isso, e eu estou envolvido nesse trabalho, vou continuar envolvido, mas com toda a esperança viva de encontrar esse pássaro que é a águia parda, para que eu possa ter a oportunidade e o prazer de conhecer. Na questão também das vegetais, tem umas que tem os nomes tudo científico, né? E, mais uma vez eu digo, não tem vergonha de falar o que eu não sei, né? O que eu tenho conhecimento é a catuaba, né? Não sei o nome dela científico, né? Mas essa é a catuaba, né? Eu sei que é a que eu consigo falar assim, não, essa eu sei qual é, né? Então, assim, a nossa equipe de campo, a gente conseguiu descobrir uma região que tem a catuaba, né? Então, assim, ela está em segredo ainda, esse local, a gente não quer abrir o jogo, porque a partir do momento que o jogo for aberto, de repente, pela serventia dela, ela pode desaparecer de alguma forma, né? Eu ia falar que é muito bom, né? Eu acho que quando o senhor fez esse elo, né, entre os jovens e a todas essas escolas que o senhor citou, né, colocar os mais novos, né, nesse conceito de conservação, de preservação, é muito importante, né? E se perpetua, né, o que vocês estão fazendo de geração em geração. A gente já está chegando nos momentos finais. Olha que conversa gostosa, né? Pena que não dá para falar tanto, mas antes da gente concluir, eu gostaria que o senhor pudesse falar de uma maneira geral quantas famílias existem, né, no território Calunga, que o senhor citou que houve todo esse levantamento.
Mas, assim, a gente tem acima de 6.500 pessoas dentro do território entre grande e pequeno, né? Então, eu acredito que a gente está tendo aí, em média, aí, 1.900 a 2.000 famílias dentro de todo o território, né? E eu gostaria que o senhor pudesse, agora que a gente está concluindo, né, a nossa entrevista, falar da importância, né, que vocês dão à conservação da natureza e às tradições de vocês, né? Pudesse fechar e a importância também desse reconhecimento internacional, que pode vir ajudar, né, para que vocês possam ter o reconhecimento, né, do território que está faltando, né, dentro de toda aquela projeção lá que o senhor falou para a gente. Ah, tá. Olha, a importância dessa natureza para nós como eu disse no início, né? Isso é uma coisa e que nós, mais novos, já chegamos e encontramos isso preservado por nossos antepassados, né? Então, é uma coisa e que alguém cuidou e fez uma luta grande para que a gente também encontrasse isso, né? Então, a importância da gente manter essa preservação é para que as futuras gerações que vão vir poderem encontrar isso da mesma forma e que estamos encontrando, que estamos passando por isso, né? Então, essa é uma importância muito grande na questão da preservação, né? Eu vejo isso porque um exemplo disso, a gente começa a viajar por aí, né? De vez em quando a gente vai em Goiânia, vai em Brasília. O que é que a gente vê nessa beira de estrada? Só lavoura de soja. A gente não vê um piqui com fruta, a gente não vê um pé de mangaba com fruta. Então, quando a gente faz essa viagem, quando a gente chega no nosso território, eu falo assim, nossa, essa casa minha aqui está recheada mesmo, né? Então, essa é uma grande importância, né, para a gente, né? E a questão das culturas tradicionais, a gente percebe e que ela está perdendo o talento um pouco, né? Mas, assim, precisa só da gente poder montar um time em cada comunidade para começar a trabalhar a comunidade, a importância da cultura, porque ela é um atrativo também. É poucos lugares do mundo e que tem a cultura da maneira que a gente toca aqui, né? Então, é mais ou menos isso. E Lilian, você quer, por favor, né, fazer suas considerações, por favor? Sim, é um prazer falar sobre Tica e ter acompanhado todo esse processo do território Calunga, tanto do seu auto reconhecimento quanto do registro, né? A gente, enquanto instituição, referência para a Tica no Brasil, eu acho que é um prazer ter o território Calunga ser o primeiro Tica. Só que não tem como a gente falar, né, de Tica e falar da Mupan enquanto referência, sem falar um pouco da Wetlands International, que é a outra organização que eu represento, que tem facilitado. Então, várias instituições também estão se achegando, né, com a gente, que facilita os encontros que a gente faz sobre o tema. Hoje a gente já conseguiu fazer aí, desde 2017, vários encontros, várias capacitações, e foi isso que permitiu que a gente fizesse, porque, para quem não sabe, a nossa organização ela trabalha no Pantanal, a Wetlands International trabalha no Pantanal, a MUPAN também, chama-se Mulheres em Ação no Pantanal, é uma organização também formada por mulheres que tem essa pegada ambiental, que trabalha essa conservação. Então, nós trabalhamos nessa área, os encontros que a gente fez foi mais voltado para Pantanal, até mesmo pela logística, né, de ir para outros territórios, mas algumas organizações como a Wetlands, que apoia também essa temática, a gente conseguiu fazer alguns intercâmbios e conhecer um pouco mais do território Calunga e permitir também que eles conhecessem o tema,
né? Com isso, o Damião participou aqui com a gente em Corumbá, do segundo encontro Tica, e conseguiu levar, entender um pouco disso e linkar com tudo isso que eles vivem, né, dentro do território, e no que gerou essa total sinergia das ações que a gente, tanto que a gente desenvolve aqui, quanto que as que eles desenvolvem lá, fomentando isso, né? Permitindo aí que esses nossos encontros, como eu sempre brinco com o Damião, brinco com o Durval, que foram pessoas também que participaram bem à frente desse processo de reconhecimento, permitindo que esses encontros trouxessem a gente até aqui. Então, bom, acho que já finalizando, eu só tenho a agradecer em nome da MUPAN como referência para a Tica, também em nome dessas outras organizações, como a Wetlands International no Brasil e outras também que estão chegando, a própria Rede Tica Brasil, que é formada por também várias lideranças de várias comunidades indígenas e tradicionais e que também apoiou bastante esse processo de reconhecimento, também fazendo um processo de revisão por pares que foi necessário para esse reconhecimento de Tica aqui no Brasil. Então, falando em nome deles, parabenizo mais uma vez Jorge, em nome da QK, parabéns, foi um prazer, uma honra, né, ter participado, ter feito história junto com vocês na busca desse reconhecimento, e eu, enquanto instituição, estou à disposição, porque esse é um caminho que a gente percorreu juntos, e eu acho que ainda tem muito a trilhar, nós temos muito a trilhar. E foi um prazer, agradeço imensamente o convite e poder contar um pouco para outras comunidades que queiram saber um pouco mais sobre o Registro Tica. A gente está à disposição, a gente tem a nossa página, temos o nosso site, o Espaço Tica mesmo, que tem formulários, tem vários materiais, vídeos de como foram esses encontros. Então, só tenho que agradecer essa oportunidade. Obrigada, Sucena. Bom, obrigada a vocês. É importante falar, né, que esse programa é um reconhecimento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, o PNUMA, e é inédito, né? Então, acho que isso torna uma inspiração, né? Justamente, né, o território Calunga está servindo de inspiração a outras comunidades indígenas e comunidades tradicionais, né, pelo Brasil. E eu espero, né, poder contar com vocês em outras oportunidades, né, da gente poder estar conversando e falando de outros trabalhos que vocês estão executando, né, e também sobre justiça social, direitos humanos, que é muito importante. Então, gratidão pela presença de vocês.